Salve, meus queridos! Vamos falar a respeito da inteligência emocional. Como usá-la diante de situações que nos causam ansiedade. A ansiedade, como bem sabemos, ela faz parte da nossa carga biológica. Ela faz parte da nossa herança biológica. Passou a compor aí a nossa herança biológica lá com os nossos antepassados. E atualmente ela permanece conosco. Então, grande parte da nossa ansiedade, ela está no modo como nós pensamos, sentimos e reagimos aos nossos próprios pensamentos de ansiedade. Muitas pessoas, elas tendem que a ansiedade ela tem uma experiência muito diferente. Muitas pessoas que tendem a ter ansiedade, a apresentar ansiedade com muita frequência, elas têm uma experiência muito diferente em relação aos seus sentimentos. Elas podem pensar, dentre outros pensamentos, não consigo expressar meus sentimentos, não tenho alguém com quem possa falar, ninguém entende o quanto isso é difícil para mim, sentimentos simplesmente não têm sentido, sinto-me constrangido e culpado em relação a meus sentimentos, acho que se eu me permitir ter esses sentimentos eu perderei o controle, os meus sentimentos eles são perigosos, eu poderia enlouquecer se me permitisse ter tais pensamentos, tenho que conseguir controlar a situação, preciso me livrar desses sentimentos imediatamente, e dentre outros pensamentos ansiosos, ok? Todos esses pensamentos farão com que você se sinta pior em relação ao modo como você se sente. Você se sente sozinho, sobrecarregado, confuso, culpado, constrangido, e você tenta controlar os seus sentimentos, mas não consegue se livrar deles. E isso faz com que você se sinta mais ansioso sobre a sua ansiedade, porque se sente mal fará com que as coisas fiquem ainda piores, isso mesmo. A boa notícia é que nós podemos ajudá-lo, pensando a psicologia, a psicoterapia, ajudar em que sentido? A chegar a um acordo com os seus pensamentos de ansiedade e ajudá-lo a pôr em perspectiva aquilo que sente, aquilo que você está sentindo e que está ampliando, está aumentando essa tua ansiedade. Quais são as piores maneiras de lidar com a tua ansiedade? Quando você se sente ansioso, você pode estar usando algumas das piores estratégias para se livrar dos seus sentimentos. Por exemplo, você pode beber demais, comer demais, usar drogas, se perder em sites pornográficos na internet, repetir rituais e compulsões, ficar bravo consigo mesmo, ou até bater a sua cabeça contra a parede, ou se cortar. E, ironicamente, todos esses desvios à sua ansiedade podem ajudá-la a se sentir melhor imediatamente. Isso mesmo, imediatamente, a curto prazo. Contudo, elas fazem as coisas piorarem a longo prazo. Então, tentar lidar com a ansiedade usando essas estratégias é como tentar curar o alcoolismo tomando mais uma dose em vez de cessar o uso. Você terá mais problema. Por exemplo, se você usar álcool ou drogas como estratégia para lidar com seus sentimentos, você instaura ali processos opostos em sua mente. Então, você se sente melhor e depois o seu cérebro ele busca a compensação e você passa a se sentir pior. O álcool, naturalmente, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele faz com que você se deprima e o deixará ainda mais ansioso quando o efeito passar. E por isso, você precisará então de outra dose, entrando então ali em uma montanha russa que não leva a lugar nenhum, só vai piorar a tua ansiedade. Se você come muito, como uma forma de compensação, temporariamente você vai afastar a ansiedade, mas vai acabar reforçando seus hábitos alimentares autodestrutivos. Você se sente fora de controle, ganha peso, sente necessidade urgente de eliminar o que comeu, por exemplo, por meio de purgantes, reforçando a seguinte ideia, abre aspas, a única maneira de me livrar desses sentimentos é comer, fecha aspas. E essa estratégia é inútil, isso mesmo, ela é disfuncional na sua vida. Quando nós pensamos essa ansiedade, alguns questionamentos vêm. Por exemplo, há pensamentos e estratégias problemáticos que você esteja usando? Você estaria melhor se desenvolvesse uma maneira diferente de viver com os seus sentimentos de ansiedade? Pois bem, como chegar a um acordo com a sua ansiedade? Assim como nós temos vários materiais, várias pesquisas que tratam sobre o assunto da ansiedade, também nós podemos trabalhar
com algumas regras para lidar com a nossa ansiedade. A primeira meta nossa é reconhecer que você precisa ter uma relação diferente com os seus sentimentos. Em vez de tentar ali se livrar dos seus sentimentos, você pode colocá-los em uma perspectiva, ok? Como assim? Como fazer isso? Vamos lá. Primeiro, o sentir ansiedade faz parte da nossa carga, da nossa herança biológica. Não tem como a gente eliminar a ansiedade da nossa vida. Tem como controlá-la. Ao fato de estarmos vivos, a ansiedade vai estar incluída. 2. Todos nós sentimos ansiedade. Então, todos nos sentimos ansiosos durante algum tempo. Você não está sozinho. Não é só você no mundo que sente ansiedade, ok? Todo ser humano sente ansiedade. A sua ansiedade, de fato, ela tem um sentido. Ela está ali como uma forma de alerta para você. E não há por que se envergonhar ou se sentir culpado por ter ansiedade, por estar apresentando ansiedade. Não há nada de imoral ou de maligno em se sentir ansioso. Você não precisa controlar a sua ansiedade, você precisa apenas viver com ela. Você pode fazer coisas produtivas, mesmo quando estiver ansioso, ok? Vamos olhar mais de perto cada uma dessas novas regras sobre a sua ansiedade? Muito bem. A natureza ela colocou em todos nós a capacidade de nos sentirmos ansiosos às vezes, ok? Porque faz parte de nós. Ali, a evolução da nossa espécie, ela colocou em nós o medo de altura, de lugares fechados, de contaminação, de humilhação, de nos sentirmos atacados. E muitos dos nossos sentimentos de ansiedade, eles são alarmes falsos. Mas isso é parte do fato de estarmos vivos, ok? Então vamos lá. Todos nos sentimos ansiosos durante algum tempo. Você não está sozinho. Então nós nos sentimos ansiosos quando nos levantamos para falar diante de um grupo de pessoas, quando ficamos para trás em nosso trabalho, ou quando pensamos que o nosso relacionamento ou a nossa saúde está em situação de risco, e não fomos feitos para sermos frios, racionais, pairarmos acima dos problemas sempre. E qualquer pessoa que lhe diga que nunca fica ansiosa, provavelmente ela não está falando a verdade. Cerca de 50% do público geral tem uma história de ansiedade, de depressão ou até mesmo de abuso de substâncias. E a ansiedade é algo comum na nossa vida, ok? Vamos lá para um exemplo de como você pode, em determinada situação, lidar com as suas emoções. Quais são as nossas emoções pensando o foco da ansiedade, ok? A raiva, a ansiedade, os sentimentos de ordem sexual, tristeza. Vamos pensar que você teve dessas emoções. Você pode prestar atenção às suas emoções e isso pode levar a 3 caminhos, tá? O primeiro, você pensa que as emoções são normais e isso vai fazer com que as suas emoções sejam de aceitação, de normalizá-las, de experimentar a valorização, de aprender e, consequentemente, você vai se sentir ansioso, mas é ansioso dentro da normalidade, dentro de um padrão, dentro de um equilíbrio, ok? A segunda possibilidade você vai sentir as suas emoções, você vai prestar atenção às suas emoções e você aqui, em vez de pensar que as emoções são normais, você vai evitar as suas emoções. Fazendo esse caminho de evitar as suas emoções, você vai se desligar da realidade, você vai comer por diversão, vai beber, vai ingerir drogas, vai se sentir anestesiado e talvez você comece a ter a sensação de perda do controle. E esses sentimentos vão durar para sempre, ok? Muito bem. O terceiro caminho, você vai ter as suas emoções, você vai prestar atenção às suas emoções, mas em vez de você pensar que as emoções são normais ou então de tentar evitar as suas emoções, você vai interpretar as emoções de uma forma negativa. Então você vai se sentir envergonhado ou culpado em relação aos seus sentimentos, vai pensar que ninguém tem sentimentos como os seus, que você deve ter sentimentos confusos, que os teus sentimentos não têm um sentido, que você não aceita a sua emoção, que você sempre deve ser racional. E isso pode te levar a 2 caminhos. Você pode perder o controle ou perceber que esses sentimentos durarão para sempre, ou então você segue um outro caminho, que é o segundo. Você passa a ter comportamento de ruminação, de estar sempre com aquele pensamento, repensando aquele pensamento. Você pode se preocupar, você pode evitar situações que provoquem emoções, você pode evitar as outras pessoas, e adotando esse comportamento, seguindo esse caminho, você vai se sentir ainda mais ansioso, ok?
Então, como você percebe, a depender da percepção que você tem das suas emoções diante de uma situação, é a forma como essa ansiedade ela vai estar se projetando em você, como ela vai aparecer e ela vai se intensificar ou ela vai se manter controlada, ok? Continuando, a sua ansiedade, de fato, ela tem um sentido, não esqueça disso. Pense em todas as coisas sobre as quais nós já falamos, então, como eu falei antes, a evolução, a genética, os alarmes falsos, tá? E uma vez que você percebe que há razões muito boas pelas quais a evolução ela colocou todos esses medos em nós, pode também perceber que a sua ansiedade ela é uma resposta certa no momento errado. Isso mesmo. O seu medo de altura ou o seu medo de falar em público tinha uma função bastante adaptativa para os seus ancestrais, pois os ajudou a sobreviver. Afinal de contas, eles sobreviveram, não é mesmo? Hoje nós estamos vivos, a nossa espécie está viva. A sua ansiedade, ela também é temporária e ela não é perigosa. Então, a ansiedade, ela é sempre temporária. A maior parte das vezes, a ansiedade, ela apenas dura alguns minutos. Isso mesmo. Ela acaba por sumir sozinha. Então, a ansiedade, a gente pode dizer que ela é simplesmente uma espécie de excitação do nosso organismo, assim como aquela provocada pelas corridas ou até mesmo por um ato sexual. Então, não há por que se envergonhar ou se sentir culpado por a sua ansiedade. Não há nada de imoral ou de maligno em se sentir ansioso. Você não precisa controlar a sua ansiedade, você precisa apenas viver com ela, ok? Você não está causando isso às outras pessoas. Você não se sentiria culpado ou envergonhado se tivesse uma indigestão ou uma dor de cabeça. Você está simplesmente experimentando os alarmes falsos que automaticamente disparam em sua cabeça. Mas você pode aprender algumas maneiras novas de pensar sobre a sua ansiedade e também de responder a ela, que são as estratégias de enfrentamento, de resolução de problema. E é por isso que é necessário que você conheça algumas técnicas e que você vá aplicando isso no seu dia a dia para esse controle, para esse ajustamento da mesma. Quanto mais você tenta controlar a ansiedade, dizendo a si mesmo para deixar de ser ansioso, mais ansioso provavelmente você se sentirá. Então, nós já examinamos algumas técnicas que permitem ali a você lidar ou até receber bem os seus pensamentos de ansiedade e a sua excitação. E é como ser diplomático com convidados que estejam ali na sua casa no momento. Eles nem sempre se comportam como você gostaria, mas você acaba por se tolerar. Você pode dar um passo para trás, observar. Então não tome a sua ansiedade como algo pessoal, como algo muito pessoal, tá? Pense em sua ansiedade como um visitante temporário, que ela vem, ela pode causar um estrago devido à excitação excessiva, mas logo ela vai embora, ok? Você pode fazer coisas produtivas mesmo você estando ansioso, mesmo quando você estiver ansioso. Então, às vezes nós podemos pensar, não consigo fazer nada porque eu estou ansioso. Muito bem, você vem fazendo uma série de coisas, muito embora você esteja ansioso. Você pode optar por agir contra a sua ansiedade, e a ansiedade ela não é algo que impeça você de viver. Quanto mais você fizer as coisas que são produtivas, enquanto estiver ansioso, menos medo da ansiedade você terá. Então, eu espero que você aplique isso no seu dia a dia e vejamos o resultado posteriormente, ok? Até!